Shalom, shalom. Hoje eu quero falar sobre Juízes 6, falar sobre ofertas. Juízes 6, versículo 1 fala assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Nessa terra morava Gideão. Gideão malhava o trigo no lagar. Lagar é lugar de debulhar arroz. E lá no verso 18, quando o anjo aparece embaixo do carvalho para falar com Gideão, e carvalho significa longevidade, estabilidade, é ser estável e não instável, levado por qualquer vento, o anjo falou com ele, né? Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Que é o pão de cevada, e nós sabemos que o pão de cevada, né, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E quando Gideão viu que era o anjo, falou bem assim, rogo-te, no versículo 18, que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, a minha oferta, e o ponha perante ti. E disse, e o anjo respondeu, eu esperarei até que voltes. Então Gideão entrou e preparou um cabrito e pães ázimos, sem fermento, de 1 efa, que são 20 litros de farinha. E a carne pôs no cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e ofereceu ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha, essa pedra, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os pães ázimos, e então subiu o fogo da penha, da pedra, e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Falando sobre oferta, depois disso, começamos a pensar o que significa esse cabrito, né? Essa oferta que Gideão fez. Por que um cabrito? O cabrito era pela sua própria vida, e depois ele oferta um boi, né, pela família, e destrói o poste ídolo de Asherá, né, quando nós lemos poste ídolo na Bíblia, nós pensamos assim, é um poste, a gente tem a noção de ser um poste, é uma árvore, e está simbolizada como a árvore de Natal. E ele destrói o altar de Baal. Mas voltando nas ofertas, por que 20 litros de farinha? E eu fiquei curiosa, né, e fui pesquisar, fui estudar. 20, a 20ª letra do alfabeto hebraico é o Reish. E o Reish, ele tem o formato original de uma cabeça. Então, o Reish significa o cabeça, e nosso cabeça é Cristo. Então, o Rosh Kodesh, que é a cabeça do mês. Então, 20 litros de farinha, significando que Gideão seria também o cabeça daquele exército, né, contra os midianitas. E também a 11ª letra, o valor dela é 20, e a letra Kaf. Kaf significa uma mão aberta, o formato dela original é uma mão aberta, uma mão estendida. Então, Gideão aceitou a mão estendida para ele, a ajuda do Senhor, a ajuda dos céus. E eu achei tremendo isso, porque muitas vezes nós pensamos assim, mas poxa, eu não tenho para dar, né? Mas o Senhor já nos deu, como foi falado hoje, o Senhor já nos deu a semente. Então, nós temos que paralisar, sentenciar e silenciar esses roubadores de semente, que são os midianitas na nossa vida. Que quando nós estamos na época de colher as bênçãos, disposto de guerra, vem o midianita e quer nos roubar isso. E os midianitas e os amalequitas, né? O amalequita é de Amã, que já foi falado no Esther, né? E os midianitas são os roubadores de semente. Então vamos lá, vou falar alguns tipos de oferta. Alguns tipos, tem mais, tá? Nós temos tipos de oferta. O que é oferta? A oferta é levantar um memorial diante do Senhor. É uma memória, é despertar.
essa memória para o Senhor e do Senhor. Né? Então nós podemos adorar e dar honra. Então nós podemos ofertar um fruto suave, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta de oblação, né? Incenso, pães, vegetais, oferta de primícias, que é o Rosh Kodesh, todo início de mês. Essa oferta ela traz cura e libertação, de todo início de mês consagrarmos ao Senhor. Cada mês tem 4 ciclos de Shabat, tem 4 sábados, salvo, né, no calendário gregoriano não, mas no calendário das Luas Novas sim. 4 ciclos de Shabat e 4 pôr do sol na sexta-feira. Então, que se inicia na sexta para o sábado, né, do pôr do sol. E fala da porta, 4 fala de porta, fala da letra Dalet. E a porta, essa porta é a porta da justiça, que é a oferta de Sedaká. O de Sedaká, ela é uma oferta que quebra a estrutura da feitiçaria. Então, essa oferta que eu falei é das primícias. Aí nós temos também a oferta de libação, que é o que é derramado, o líquido, né, derramado é o azeite, o vinho, são os líquidos derramados diante do Senhor. Nós temos a oferta de ação de graças, temos a oferta pelo pecado, pelos pecados ocultos, pelo pecado com o nosso corpo, pelo pecado com as nossas próprias mãos, pecados de pensamento. Nós temos oferta de perfume agradável, nós temos oferta pela lenha, que é aquilo que nós temos, a nossa casa, a nossa família. Nós temos a oferta alçada de cereais. Nós temos a oferta queimada. Ezequiel queimou, teve que raspar metade do cabelo e queimar, né, sobre excrementos. Nós temos a oferta de justiça, nós temos a oferta de consagração, nós temos a oferta por nós mesmos, pelos nossos filhos, pela nossa nação, pelo povo. Nós temos a oferta movida, nós temos a oferta voluntária, nós temos a oferta do Cordeiro, que é da Páscoa, nós temos a oferta de louvores, nós temos a oferta de ouro, de prata, nós temos a oferta de honra, nós temos a oferta extravagante que nós podemos fazer. Jesus foi uma oferta extravagante e extraordinária. Ele se deu por nós, ele foi a oferta, Cordeiro vivo, ele se deu por nós. Ele foi a maior oferta pela humanidade. Então, ele é a nossa oferta perfeita. E quando nós damos uma oferta de metais, seja de ouro, de prata, ela é passada pela potassa. Todo metal puro, ele é passado pela potassa. Potassa é um acrisolador. Ele purifica, ele retira os materiais impuros daquele metal para que seja deixado puro. Porque toda mistura, aonde tiver impureza, não tem liga. Então, que nós sejamos puros diante do Senhor, diante dos homens, e tenhamos uma liga mesmo, sejamos arraigados com o Senhor, ligados nele, em nome de Jesus. Shalom, shalom.